Olá pessoal, vamos dando continuidade à nossa aula de elementos mecânicos de união. Essa é a nossa segunda aula. A gente vai falar um pouco mais sobre chavetas e rasgos de chavetas. Esse conteúdo se encontra no capítulo 9 do Robert Norton, segunda edição. Aqui a gente vai ver principalmente quais são os principais tipos de chaveta, calcular como a gente calcula o coeficiente de segurança em chaveta, as tensões na chaveta, tensão de desalhamento, tensão de esmagamento nas chavetas. Vamos ver também quais são os principais materiais utilizados e no final tem um exercício resolvido que eu vou querer que vocês façam, certo? Para praticar o projeto de chavetas, ok? Bem, pessoal, o que é que são chavetas, né? Chavetas são elementos mecânicos responsáveis por transmitir movimento rotacional entre um eixo e um cubo ou qualquer outro elemento que esteja acoplado ao eixo e que precise receber esse movimento rotacional. Esses rasgos de essas chavetas são acoplados nesses rasgos dentro do eixo, comumente chamado como rasgos de chaveta. As chavetas mais comuns são as chavetas quadradas, certo? Que são basicamente o quê? Elementos metálicos feitos com aços mais dúcteis, geralmente 1010 ou 1020, né? Estrudados ou simplesmente usinados, onde você tem a largura, o comprimento da chaveta, a altura da chaveta e a largura da chaveta. No caso das chavetas quadradas, o W, a largura, é igual à altura. Convencionalmente, as chavetas quadradas, elas se encontram metade para dentro do eixo e metade para fora do eixo. O que é que acontece? Quando nós formos calcular as tensões, essa correlação H/2 vai ser muito utilizada, pois a área de esmagamento vai ser relacionado a essa altura sobre 2. Lembre-se desse conceito mais na frente. Outro tipo muito comum de chavetas são as chavetas cônicas, que geralmente são utilizadas para eixos que têm forças axiais atuando sobre ele e nos quais você não quer que a chaveta participe desse movimento axial. Logo, essa inclinação é fundamental para evitar o jogo axial da chaveta dentro do rasgo. Esse tipo de chaveta, a chaveta de quilha, ela serve para quê? Essa quilha serve para facilitar a retirada dessa chaveta do rasgo, certo? E também tem a chaveta plana, a chaveta cônica plana. Ela possui o comprimento L, a altura H e a largura W. Convencionalmente, as chavetas paralelas e cônicas podem ser definidas através dessa tabela, onde do lado direito vocês têm o sistema inglês, certo? Ou polegadas, e aqui vocês têm o sistema métrico ou em milímetros. Vocês têm na primeira coluna o diâmetro do eixo, ou seja, eixos entre diâmetros de 0,312 polegadas e 0,437. Convencionou-se que utiliza-se uma chaveta de comprimento de 0,093, certo? E caso se utilize um parafuso, utilizar um parafuso de grau 10. Da mesma forma, utiliza-se essa tabela para sistemas métricos, certo? Mais na frente, quando vocês forem fazer o exercício que eu vou propor, vocês vão ter que utilizar essa tabela para definir qual é o comprimento nominal da chaveta. Outro tipo muito comum de chaveta é a chaveta meia-lua ou wood roof, certo? Elas são utilizadas principalmente em eixos menores e eixos com inclinação, pois elas são chavetas autoaliantes. Quando você coloca essa meia-lua no rasgo, essa face tende-se a alinhar com o outro elemento que receberá a transmissão. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter esse elemento aqui totalmente paralelo com o eixo. Ele automaticamente se alinha com a contrapeça que receberá
o torque do elemento rotacional, que é o eixo. Da mesma forma que as chavetas quadráticas e cônicas, a chaveta Woodruff, ela pode ser convencionalmente definida da seguinte forma. Aqui é um número definido da chaveta. Aqui nós temos a correlação entre a largura e comprimento das chavetas e a altura. Com isso, você define dimensionalmente a sua chaveta, meia-lua ou Woodruff. A falha por cisalhamento nas chavetas pode ser calculada através da tensão de cisalhamento, que é o quê? Que é força sobre área de cisalhamento, certo? Nós sabemos que as chavetas sofrem uma força no sentido rotacional nessa direção ou na direção oposta, mas o sentido muda, mas nessa direção. O que é que acontece? Essa força tende a causar um cisalhamento, certo? Imagina a chaveta quadrada. Tentar desenhar aqui da melhor forma possível, pessoal. Certo? Aqui, ó, vocês têm uma chaveta, por exemplo, quadrada, onde tem aqui o eixo, onde a gente viu que convencionalmente ela tá H sobre 2. Onde ela está? H sobre 2 para dentro do eixo e H sobre 2 para fora do eixo. Essa força, pessoal, ela vai vir nessa direção. Ou na direção oposta, dependendo da rotação do eixo. Ok? A minha área de cisalhamento, pessoal, qual é a área que eu vou tentar cisalhar? É essa aqui, ó. É a área dessa seção, que é similar, que é igual numericamente à área dessa seção de topo. Que é igual a essa área aqui, ó. Certo? Que é o quê? Que é o meu W vezes o L. No caso dessa chaveta, pessoal. Certo? Já para se calcular a tensão, a falha por esmagamento, a tensão de esmagamento, o que é que acontece, pessoal? Para chavetas quadradas, a área que vai sofrer esmagamento é a área dessa seção aqui, pessoal. Ó. Por quê? Porque é essa área aqui, ó, que vai sofrer o esmagamento por essa força. Certo? Essa área dessa seção aqui lateral. Ó. Eu sei que já ficou meio bagunçado o desenho, mas espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, para as chavetas quadráticas, a área de esmagamento é calculada multiplicando a metade da altura da largura pelo comprimento. Certo? Pelo comprimento da chaveta. Os principais materiais utilizados em chavetas, pessoal. Como eu já falei anteriormente, as chavetas são preferencialmente fabricadas de materiais mais dúcteis, exceto para quando se tem aplicações especiais, que aí são requeridos aços nobres e aços inoxidáveis quando tem um alto teor de corrosão. As chavetas retangulares ou quadradas frequentemente são feitas de barras padronizadas a frio, e meramente cortados no tamanho requerido, no tamanho projetado. Para se projetar uma chaveta, você precisa calcular, primeiro, a altura, a largura, W, a altura, precisa definir, perdão, a largura, a altura e o comprimento da chaveta. Né?
para as chavetas quadráticas, você tem a largura W, você tem a largura W, você tem a altura H e o comprimento L. Já nas chavetas cônicas, você tem o comprimento L, a largura e a altura. E as chavetas wood roof, ou meia-lua, você tem a largura, a altura e o comprimento. Aí chegou um cara chamado Von Mises e falou o seguinte, ó, pessoal, a tensão de fadiga para qualquer elemento que sofre rotação, ela é definida por a tensão alternada. É uma relação entre a tensão de esmagamento no eixo x ao quadrado, tensão de esmagamento no eixo y ao quadrado, menos tensão de esmagamento no x menos vezes y, mais 3 vezes a tensão de cisalhamento de xy ao quadrado. Isso tanto para a tensão alternada quanto para a tensão média, certo? Calculando o coeficiente de segurança, para as chavetas, nós temos que o coeficiente de segurança para a chaveta para a fadiga é 1 sobre tensão de Van Mises alternada sobre o limite de resiliência corrigido, certo? Que esse limite de resiliência depende do formato do material, depende do formato da chaveta, do material que é feita a chaveta, de vários elementos, mais tensão média de Van Mises sobre o SUT, que é o quê? Que é resistência à tração, que também depende do material, do diâmetro do elemento e assim por diante. A tensão máxima em uma chaveta, pessoal, a tensão máxima em uma chaveta, ela é o quê? A força média mais a força alternada dividida pela área de esmagamento, certo? Isso aqui é a tensão máxima de esmagamento em uma chaveta. Aí, coeficiente de segurança por esmagamento é o quê? É o SY, que é a resistência ao escoamento, sobre a tensão máxima nominal de esmagamento da chaveta. Ok, pessoal? Aí aqui, pessoal, para finalizar, eu solicitei que vocês fizessem, e eu peço que vocês façam, esse exercício resolvido. Que eu falo o quê? Projete as chavetas para o eixo, definindo o coeficiente de segurança por fadiga e por esmagamento para cada uma das chavetas. Basicamente, esse eixo tem duas chavetas. Essa chaveta nessa região e essa outra chaveta. Ou seja, a chaveta no ponto B e a chaveta no ponto D que nós definimos. E aqui eu pego e coloco, ó, diâmetro 1, diâmetro 3, tensão, o torque alternado, o torque médio, o comprimento da chaveta no ponto B, comprimento da chaveta no ponto D, o SE, o SUT e o SY. Certo? Então, como é que vocês vão calcular? Primeiramente, vocês vão definir as duas chavetas existentes, que eu já mencionei. Vão achar na tabela quais são os comprimentos, certo? Nominais para as chavetas, baseado nos diâmetros 1 e 3, ou seja, o diâmetro 1 é de 0,750, o diâmetro 3 de 0,531, diâmetro do eixo. Então você vem aqui, ó, 0,750 e 0,531, se eu não me engano, e acha os diâmetros nominais das chavetas. Calcula as forças, depois calcula as tensões de cisalhamento, acha a tensão de Van Mises, considerando que as tensões normais no sentido x e y são iguais a zero, tudo isso no ponto B, certo? Acha a tensão de coeficiente de segurança por fadiga. Depois, acha a tensão máxima de esmagamento com força média e força alternada. Acha o coeficiente de esmagamento para o ponto B. Aí vocês acharam os dois coeficientes, de cisalhamento e esmagamento. Depois repitam os mesmos passos para o ponto D, certo? No final, pessoal, eu também dou alguns vídeos complementares que vocês podem acessar no YouTube e tá vendo materiais complementares, certo? Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos a mais. Se tiverem alguma dúvida, façam seus questionamentos aqui embaixo no canal no YouTube, certo? E
Espero que vocês tenham gostado e tenha facilitado o estudo de